Sou a Patrícia Landman e estou aqui para falar um pouquinho sobre chocolate, para dar umas dicas especiais para você saborear ainda mais essa Páscoa. A diferença entre os chocolates meio amargo, amargo e ao leite é basicamente a diferença no percentual de cacau e nos ingredientes. No chocolate ao leite, normalmente, é claro, vai o leite, a massa de cacau, açúcar e eventualmente outros ingredientes como baunilha ou outras especiarias. No caso do chocolate amargo e meio amargo, é somente a massa de cacau e açúcar, não contém leite. E aí varia também o percentual de cacau. Quanto mais amargo, maior o percentual de cacau. O chocolate normalmente preferido pela maioria das pessoas continua sendo ao leite, mas a gente tem também sentido uma procura maior pelo chocolate mais amargo. Bom, vamos falar um pouquinho de como degustar um chocolate. Então eu trouxe aqui o ovo degustação. O ovo ele foi feito em camadas de chocolate, onde tem uma variação no percentual de cacau. Então aqui nós temos os 70% cacau, 53% que é o meio amargo, ao leite com 45% e 35% também ao leite. Então na hora de degustar é importante observar todos os sentidos. Então primeiro a visão, então observar a aparência do chocolate, se ele tem um brilho, isso demonstra se ele foi bem temperado. Aí a gente percebe com o olfato o cheiro do chocolate, a gente já consegue perceber alguns aromas. E aí a gente usa também a audição para ouvir se ele tem o snap. Então quando você quebra, ele tem que fazer um clack. E aí sim, finalmente você vai degustar, deixando o chocolate derreter na boca, e aí você consegue perceber todas as nuances daquele chocolate. Os melhores horários para degustar um chocolate são por volta das 11 da manhã e por volta das 5 da tarde. Não é ideal degustar logo depois de uma refeição, porque daí você vai ter outros aromas que vão interferir na degustação. O ideal é água para acompanhar entre um sabor e outro para limpar o paladar. Então, algumas dicas na hora de presentear. Primeiro é importante entender se quem vai ser presenteado tem alguma restrição. Então, muitas pessoas são alérgicas a leite, então para quem tem intolerância à lactose, o ideal é o chocolate meio amargo, ou para quem gosta de um chocolate mais intenso, o ovo com 70% de cacau, que também é uma versão sem leite. Outro tipo de restrição são os diabéticos, então quem não pode consumir açúcar, aí a gente indica o ovo diet, né, ou todos os chocolates dessa linha diet que não contém açúcar. Não tem um tamanho ideal de ovo para dar de presente. Se é uma pessoa super chocolatra, pode ser um ovo até de 1 quilo. Agora, se não é uma pessoa que consome tanto chocolate, às vezes é melhor optar por um ovo menor. Agora, o ovo também, ele claro que também sempre pode ser compartilhado com a família. Então, se for um ovo maior, assim, de 1 quilo, dá para dividir com todo mundo. E é importante cuidar da armazenagem. Então, armazenar num local fresco, seco e inodoro. E aí, claro, observar se ele não está quebrado, né, se a embalagem está em ordem, para na hora de presentear realmente surpreender. É possível fazer algumas receitas com nibs de cacau, que é a matéria-prima que a gente utiliza para fazer a massa de cacau que depois vai produzir o chocolate. Então eu trouxe aqui para vocês uma receita que é um cookie com nibs de cacau. Os ingredientes: 1 xícara de manteiga, 1,5 xícara de açúcar mascavo, 2 ovos, 2 xícaras de farinha, 1,25 xícara de maisena, uma pitada de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 2 xícaras de nibs de cacau. Modo de fazer: bater a manteiga com açúcar, acrescentar um ovo por vez, a farinha, a maisena, o sal, bicarbonato e por último misturar os nibs de cacau. Coloque em colheradas, em forma untada e leve ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Existe uma receita que é possível fazer um molho à base do licor de cacau. É possível fazer um molho para saladas e é interessante servir uma salada com rúcula, pera, queijos, fica bem diferente a combinação. O chocolate faz bem, sim, à saúde. Na verdade, os benefícios eles são provenientes do cacau
Então, teoricamente, quanto mais cacau o chocolate contiver, melhor para a saúde. É possível comer sem engordar, claro, acho que tudo que a gente faz com moderação e com prazer só pode fazer bem.